Bom dia, estamos aqui no Pode Falar e hoje a gente está com o entrevistado, o professor Evangelista. Ele é um professor aqui renomado da Universidade Santa Cecília. Ele dá aula, curso de administração. A matéria que ele dá é métodos quantitativos. Bom dia, professor. Bom dia, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, senhor. Como que a matéria de métodos quantitativos pode ajudar qualquer empresa? Na realidade, não é ajudar qualquer empresa, é ajudar qualquer profissional que seja vinculado a qualquer atividade que exija um levantamento de dados para apurar diagnósticos empresariais nas áreas administrativas, nas áreas de produção, nas áreas de controle de qualidade, nas áreas de serviços, enfim, em todas as áreas era utilizada para diagnósticos de situações para que sejam melhoradas as atividades que são desenvolvidas empresarialmente. Contratar e reter talentos é um dos maiores desafios de qualquer negócio. O que o senhor busca em uma pessoa na hora que o senhor contrata? É importante ressaltar que, nos tempos atuais, essa questão do trabalho ela é de uma geração onde ela não fica numa empresa por muitos anos. Né? Há uma rotatividade, e isso, inclusive, é muito salutar para os jovens de hoje, porque ele vai sempre aprimorar o seu conhecimento. Isso não significa que as gerações antigas, como a minha, não tinham esse aprimoramento. Com certeza tinham, principalmente em empresas de grande porte, como eu trabalhei durante 24 anos. Então, na realidade, eu passei por todas as áreas da empresa durante esses 24 anos e isso me deu um respaldo de conhecimento técnico que me trouxe até a área acadêmica já há 41 anos. Agora, é importante que, independente da época, você faça esses aprimoramentos com novos cursos, com novos conhecimentos, principalmente no momento em que a gente fala de inteligência artificial, que é hoje um instrumento muito importante e que nós, de gerações anteriores, não tínhamos. Não tínhamos nem calculadora, não tínhamos, tínhamos o que a gente chamava de mainframe, que é o grande porte, os computadores de grande porte, os famosos CPDs. Hoje não, hoje você tem, né, os computadores, tem o laptop, tem o que você usa dentro de um celular, como vocês estão hoje aqui no celular. Então, hoje a tecnologia está muito mais avançada. Então, hoje, se você não evoluir, você não convive numa empresa há muito tempo, se você ficar, como a gente costuma usar a palavra, marcando passo, né? Fatalmente você será excluída do contexto profissional. Obrigada, professor. Bom dia, professor. Qual foi a decisão mais difícil ou arriscada que você teve que tomar até hoje na liderança de alguma empresa que o senhor já participou? Eu estava no setor de expansão da empresa, onde eu era responsável por isso de viabilidade econômica e financeira de projetos, onde eu avaliei 5 projetos junto com os engenheiros, em que eu ia para a área para fazer levantamento físico dos dados para 4 projetos. Vamos ver se eu não esqueço, né? A sintetização 3, a bateria 5 de coque, a dessulfuração do aço. Vocês lembram que eu já dei um exemplo outro dia em sala de aula, por que os automóveis hoje não enferrujam, né? E a série 2, Sinter 3, dessulfuração do aço e bateria 5 de coque. Então, foram 4 projetos que eu tive que analisar fisicamente na área operacional, junto com os engenheiros, trazer para o escritório com outra equipe, montar todos os estudos. Fui a São Paulo também, na sede da empresa em São Paulo, com um senhor que era chileno e tinha um conhecimento muito amplo também, com quem eu aprendi muito, para que nós montássemos esse estudo e essas unidades foram implantadas, só que o plano de aumento da produção programado naquele momento não foi aprovado porque houve uma crise no Brasil e também na Argentina, em que a produção do aço não ia ter sentido aumentar a produção do aço. Eu vou falar muito isso em contabilidade de custos no próximo semestre. Né? Então, o que aconteceu? Quem estava naquele setor de expansão de produção tinha que sair. A empresa ia criar um PDV para que essas pessoas houvesse um desligamento voluntário. Quem tivesse 10 anos tinha 5 salários, quem tivesse 15 anos tinha 10, e assim por diante. E aí um outro colega me disse, olha, eu conversei com o superintendente de recursos humanos e ele tem um desafio para você. Se você achar interessante, você escapa desse problema sério que vai ocorrer aí. E eu falei, top, a vida é feita de desafios. Né? Então, eu fui até a reunião com o superintendente de recursos humanos, o José Américo Borges, a quem eu tenho um apreço muito grande até hoje. Ele disse, olha, você tem uma missão difícil. Você vai ter que informatizar todas as atividades de todas as superintendências de RH, recrutamento, seleção, treinamento, cargos e salários, efetivo, folha de pagamento, aposentadoria, segurança, medicina, meio ambiente. Ele falou,
A única coisa é que eu vou colocar você como secretário executivo, uma função de supervisão, e vai ter um elemento de cada área de recursos humanos para juntar as atividades, e aí é você que vai decidir. Então, eu tive que fazer o contato com o Centro de Processamento de Dados, e também vários cursos, né, que é o técnico da MBB, na SPC e na Rebouças, na Paulista, onde eu saía da empresa 5 horas da tarde, pegava o fretário do pessoal que morava em São Paulo, pegava o metrô, descia na Paraíso, ia para Paulista, tomava um lanche, ia para o curso, saía do curso 10h30, tomava o metrô correndo, para pegar o último ônibus para Santos, e chegar em casa meia-noite e meia, levantar às 6 para voltar para a indústria no dia seguinte. Esse é o grande desafio e, efetivamente, em 2 anos, nós informatizamos todas as atividades com esse grupo de recursos humanos. Como você enxerga o impacto das novas tecnologias como a inteligência artificial? Enxergo de uma forma muito produtiva, muito importante, porque a mesmice não levaríamos a nada, né? Então, eu só digo, como vocês sabem, que eu comento muito isso, que você tem que estar sempre acompanhando a evolução. Então, até tem um colega aqui da engenharia, porque o semestre que vem eu vou dar no sábado na engenharia de produção, né? É um semestre sim, um semestre não. E aí, ele conversando com ele na semana retrasada, ele disse que o pai dele tinha falecido de Alzheimer. E ficou 10 anos sem saber, a pessoa vive momentos de lucidez e de não lucidez. E ele foi ao neurologista e, preocupado, perguntou ao médico: olha, eu estou preocupado que meu pai faleceu de Alzheimer, né? Eu queria saber se isso é genético. O médico fez a seguinte pergunta para ele: que profissão é a sua? Ele falou: sou professor universitário. Ele falou: então esquece. Só se Deus determinar que você tem que ser, porque seu cérebro está sempre ativo. Tanto é que eu já comentei com vocês em sala de aula que eu uso 7 inteligências artificiais: Gemini, Copilot, Grok, Code, Perplexity. O site GPT, para mim, não acrescenta aquilo que eu preciso. Né? Então, acho que a evolução da tecnologia ela está na vida de qualquer um, independente da idade, e há estudos científicos que dizem, né, que o maior momento da sua vida é de 70 a 80 anos. Eu estou distante de 80, então acho que ainda vou, com a graça de Deus, um pouquinho longe. Muitos alunos entram em administração fugindo da matemática e dão de cara com essa matéria. Qual foi o momento exato na sua carreira em que você percebeu que os números não eram só fórmulas, mas a ferramenta mais poderosa para tomar decisões de negócio? Em primeiro lugar, na área de administração, que foi onde eu comecei a minha atividade, porque eu tinha alunos que eram metade da sala mais velhos que eu. Eu comecei isso em 85, como assistente da cadeira de estatística. Naquela época, muitos coronéis davam aula. Eu fui assistente no coronel reformado. Ele era presidente da Associação dos Estivadores aqui em Santos na época. E eu fiquei como assistente dele. O assistente dava o pessoal que ficava de DP. Em 87, em determinado momento, ele me liga às 18 horas, que ele estava entrando numa reunião, que era comum, né? É comum em qualquer empresa, que os dirigentes fazem reuniões após o horário do expediente. E ele falou: eu não vou conseguir chegar na universidade para dar aula às 19 horas. Então, eu preciso que você vá no meu lugar dar aula. E aí, eu me deparei, qual é o assunto? Eu falei: as frequências, né, todo tipo de frequência, crescente, absoluta, enfim, né, acumulada, os gráficos, enfim. Eu falei: pode deixar. Isso é às 18 horas, eu tenho que fazer 19 horas na universidade. Então, você não era convocado sempre, era emergencial. E aí eu cheguei na universidade, cheguei para o vice-diretor: olha, o professor Gentil não estará presente porque ele teve uma reunião e eu vim substituir. Ele falou: então, temos um outro problema. A dobradinha dele também não vem. Você pode dar um anfiteatro para 220 alunos? Porque era 110 em cada sala. Eu falei: não, a vida é feita de desafios. E se eu entrei aqui, eu sabia que eu tinha que enfrentar desafios. Então, eu fui para a sala, para o auditório, degraus, justifiquei a ausência dele e comecei a dar minha aula sobre a sequência. Às 8h30 ele chegou, sentou numa cadeira como se fosse um aluno, esperou a aula acabar, que acabava por 10 para as 9. Quando acabou a aula, ele levantou, subiu naquela parte mais alta, né? E eu acho isso ridículo, o professor está no mesmo nível dos alunos. E então ele chegou e disse: olha, eu liguei para o professor às 18 horas, percebi que ele deu uma aula espetacular e vocês estão bem servidos na minha ausência. Em 87, ou 85. Em 87, ele chegou para o vice-diretor e disse: olha, para o diretor também, eu não tenho mais condições de continuar, porque eu estou tendo muita reunião e isso está atrapalhando o aprendizado dos alunos aqui. E o vice-diretor perguntou para ele: e quem? Então, nós vamos ter que contratar um professor. Ele falou: não, você não precisa contratar um professor, ele já está na casa. O professor evangelista teve uma prova espetacular. Ele enfrentou 220 alunos no anfiteatro e todo mundo adorou a aula dele. Você pode colocar no meu lugar, que vocês não vão ter. Isso foi em 87. Em 92, em dezembro, eu sou chamado pelo vice-diretor que ia mudar a estrutura de RH
da instituição, onde teria reitor, pró-reitor e coordenadores de curso. Então, esse que era vice-diretor tornou-se vice-reitor e o presidente, hoje já falecido, tornou-se o reitor. E aí eles tinham que mandar uma lista tríplice para o presidente da instituição, de 3 professores que poderiam ser coordenador do curso de administração. E um dos nomes era o meu. E o outro era um outro colega que eu levei para a universidade, então se acostume com isso. E ele dava a parte mais difícil da estatística, né? E ele não tinha aderência. Então ele sugeriu ao diretor, eu não posso falar alguma coisa aqui que é antiética, e ele trocasse, invertesse, sem falar comigo. Então se acostume com isso também. Às vezes pessoas que você pensa que são seus amigos não são, né? Mas Deus está acima de tudo. Então o diretor falou, não, eu só troco se o professor concordar. Ele me chamou e falei, não, eu entrei aqui, primeiro, eu tenho a preferência e não vou trocar, e achei muito deselegante essa postura do professor sem ter falado comigo, né? E, de qualquer forma, quando tinha algum churrasco na casa dele de fim de semana, ele chamava o vice-diretor, ele chamava o vice-diretor para almoçar na casa dele. Aquela história da pessoa que falta competência, então ele tenta subir de outra forma. Então, na realidade, o que aconteceu? A lista tríplice foi para o presidente. Quando ele pegou a lista tríplice, eu falei, peraí, esse professor aqui, que era o do Tucujo, tem um abaixo-assinado para tirar ele. Ele está fora do processo seletivo. Pode chamar o professor Evangelista e as informações dele são muito relevantes. Até porque meu filho, disse ele, estudou com ele na contabilidade e sempre elogiou ele, né? Então, eu me tornei coordenador e a partir de 2 de janeiro de 93, e fui coordenador até 98, tinha 600 alunos sob minha coordenação e 34 professores. E aí começou a minha questão de gestão, né, de cursos, que é importante também. Na era do Big Data, as empresas têm dados de sobra, mas nem sempre sabem o que fazer com eles. Qual é o maior erro que você vê os gestores ou alunos cometerem ao interpretar um gráfico ou uma pesquisa de mercado? Na maior parte das vezes, por falta de conhecimento profissional, porque a formação deles não está adequada àquele tipo de conhecimento de análise efetiva, então isso é um problema realmente que impacta você, às vezes, fazer a interpretação de alguma coisa sobre o aspecto gráfico, e às vezes também essa questão gráfica tem que ter uma interpretação que esteja abaixo do gráfico, de uma questão, uma nota explicativa, né, mostrando como na última aula que eu tive de estatística, que eu dei vários exemplos de como formatar um relatório gerencial através de um exemplo sequencial do cálculo das médias, das medianas, enfim, né? Que acho que isso é importante para que ele entenda como o efeito que ele pode ter em termos gerenciais para a melhoria daquele processo em qualquer área que seja do segmento profissional. Agradecer a presença do professor Evangelista, muito obrigada em nome do nosso grupo, né, nosso pod. Obrigada, professor, pelo seu tempo, pelas suas respostas, por essa entrevista, e é isso. Eu que agradeço, né, e tenho certeza que quando for apresentado na próxima terça, né, na próxima terça-feira, que isso vai fazer muitos alunos refletirem sobre as palavras que eu hoje proferi aqui para vocês, tá bom? Obrigado. Fala pessoal, hoje a gente está aqui depois dessa entrevista com o nosso professor Evangelista. Eu e o Caio viemos aqui fazer uma entrevista com o diretor de incorporação de um dos maiores grupos da Baixada Santista, o Grupo Mendes. Ele vai falar um pouquinho mais sobre ele e a gente vai ter uma conversa sobre administração. Tem que se apresentar um pouquinho e falar um pouco sobre você. Tá bom, meu nome é Alex Mendes, eu trabalho aqui no Grupo Mendes já desde sempre, desde meus 15 anos de idade, tá? Meu primeiro ramo era a parte de hotelaria, eu fiquei quase 30 anos na hotelaria e agora eu estou cuidando da parte de incorporação aqui no grupo, né? Faço parte do conselho de administração também, mas a minha principal função no dia a dia é a incorporação. Legal. E para você, então, nessa transição aí que você fez de ser só mais uma pessoa aqui dentro para essa parte de ser o diretor, qual foi a decisão mais difícil que você teve nessa parte administrativa mesmo, nessa transição sua, para poder colocar a sua cara aqui dentro do grupo também? Então, da parte administrativa, a primeira grande decisão que a gente teve que tomar aqui foi quando
pai ficou doente, então eu só cuidava da parte de hotelaria e turismo, o meu irmão cuidava da parte de shoppings e meu pai cuidava da parte de incorporação. Então, quando isso aconteceu, a gente teve que tomar uma decisão de família e decidir que estrutura que a gente ia ter agora nova com esse novo cenário, né? Trazer gente fora, que quer fazer. Então, eu resolvi assumir uma parte que era do meu pai, que é a parte de incorporação. Para o grupo é uma parte muito importante, 45% do resultado do grupo vem dessa área de incorporação, então não dava para deixar ela solta. Eu larguei o que eu conhecia bem, que era hotelaria e turismo. Isso a gente, no momento, naquela época, a gente deixou com o pessoal que trabalha com a gente, e hoje é tudo terceirizado. Então a gente tem um chefe que administra o hotel pra gente, e o Parque Balneário Hotel está alugado o prédio, e a parte do Men's Convention Center já não tem mais, hoje virou Leroy, e a parte alugada também. Então esse é um primeiro grande decisão que eu acho que a gente tomou, e um desafio muito grande para mim, porque eu não sou engenheiro, não estudei essa área de construção civil, tive que aprender na marra, né? E o quanto antes, aproveitando que enquanto meu pai estivesse por aqui. Então eu fiquei um pouco menos de um ano com ele, e depois tentar trilhar um caminho e descobrir o que precisa ser descoberto para tocar o negócio. Legal. Eu vou te perguntar agora, eu sei que você trabalha com seu irmão, né? E como que é para você, tipo assim, ter que conciliar meio que um outro sócio e, tipo, fica pesado para um lado? Como que funciona isso daí? Sócio nunca é fácil, né? Ainda mais quando sócio é família. Assim, você tem liberdade, acaba falando demais às vezes, cobrando demais, cobrando de menos. Então, o sócio nunca é fácil, a gente não tem, temos nossos dias fáceis, mas também temos muitos dos nossos dias difíceis, né? Mas o que a gente faz aqui, o que a gente busca aqui é hierarquia. Então, assim, meu irmão é presidente do grupo, a última palavra é dele, e acima dele tem um conselho de administração, que eu também faço parte. Então, a gente define as coisas no conselho de administração e a gente operacionaliza as coisas no executivo, ou seja, encabeçando pelo meu irmão que é o presidente, e aí depois a gente vai ramificando as outras áreas. Legal. Eu cuido da área de incorporação, aí fora isso nós temos uma área que a gente chama de uma área de malls, que é a parte de locação, onde se inclui o shopping, né? Porque as lojas são alugadas, então toda essa parte de locação fica com uma outra diretora que é a Mariane, e também tem a parte da ilha, que é de energia, painéis solares, e fica com o Bruno, né? Então cada um tem a sua área Responsabilidade, específica. né? Então eu respondo pela minha e não respondo pelos outros. Porém, a gente tem reuniões periódicas aqui que a gente sabe e toma ciência cada um tem um de quadrado tudo ali. que está acontecendo no grupo, e ali sim eu tenho um ambiente que eu consigo opinar, receber opiniões também dos outros, e a gente vai dessa forma, mas tudo com base na hierarquia. Senão vira uma confusão. E aí a parte administrativa, financeira, contábil, jurídico, RH, então essa parte é uma parte comum a todos. Então temos uma diretora de RH, um CFO, eles dão suporte para os 3 diretores e para o presidente do casamento. Legal. Então assim, numa discussão, quem ganha é ele. Entendi. A última palavra é dele, né? E aí, você falou que quando seu pai veio a ficar doente, vocês tiveram essas conversas para poder tomar conta vocês mesmos daqui. E o Grupo Mendes é uma empresa muito consolidada há muito tempo já, que já tem uma cultura organizacional que veio do seu pai e veio seguindo. Como foi para vocês fazerem essa mudança, colocar do jeito que vocês queriam seguir ou vocês acabaram seguindo o que já estava? Foi uma coisa meio natural, porque tanto eu quanto meu irmão a gente começou a trabalhar muito cedo. Então, com 15 anos a gente tinha uma empresa para trabalhar. Então, eu tinha a minha parte do colégio, saía do colégio e vinha para cá, fiz a minha faculdade, antes de ir para a faculdade vinha para cá, estudava de noite. Então, a gente sempre foi acostumado assim. E não comecei como diretor, eu quando comecei como recepcionista do hotel, e aí eu fui galgando várias áreas do hotel, passei em tudo quanto é departamento que imagina, eu passei até ser gerente geral e diretor de hotel. O meu irmão também teve uma carreira parecida, ele começou no escritório, administrativa, mas logo em seguida passou para o hotel também teve uma carreira dele toda dentro do hotel, também foi diretor de hotel, foi gerente geral, tá? E aí depois ele migrou para a parte do shopping center.
E durante muitos anos eu cuidava da divisão de hotelaria e turismo, o meu pai da incorporadora, o meu irmão da parte de malls e obviamente meu pai era o presidente, ele olhava tudo também, mas da forma como é hoje, a gente tinha a nossa responsabilidade dentro do assunto que me cabe, né? Na época era hotelaria e agora é incorporadora. Então a gente sempre tocou a empresa dessa forma. Quando a gente mudou as cadeiras, a estrutura a gente não quis mexer, como a gente não mexeu nela até hoje. Obviamente, alguns detalhes, algumas modernizações de gestão, alguns aprimoramentos, isso obviamente é sempre feito, né? Então a gente fez aqui também, continua fazendo. O RH era uma coisa que na época do meu pai não se dava valor, a gente implantou um departamento de RH, né? Então algumas coisas nessa linha. Marketing também, a gente tinha um marketing muito sutil, hoje a gente tem um departamento de marketing para a incorporadora e outro departamento de marketing para o malls. Então a gente foi aprimorando algumas coisas que a gente foi sentindo falta na época. Tá. Você disse que vocês não tentaram mudar muito, né, como que era de antigamente para hoje. Só que essa é uma pergunta que eu vou te fazer. Como que funciona? Tipo assim, vocês sempre tiveram a mesma evolução e nunca mudaram? Tipo, no caso, como que seria uma evolução da empresa? Vai, por exemplo, a gente mudou. Chegou a parte digital, então, a gente monetizar. a gente teve que mudar a gestão, a gente não mudou a estrutura de incorporadora, malls, incluímos energia, essa parte administrativa ser comum a todos, isso a gente não mudou, essa grande, a base da pirâmide, assim. O que foi uma grande mudança para nós? Como meu pai, ele criou o grupo e ele tocava o grupo, a gente tocava com ele, era como se fosse uma empresa de um dono só, então ficava fácil ali uma gestão. Sim. Hoje, não é uma empresa de um dono só. Então hoje tem eu, meus irmãos, tem minha mãe, então assim, no mínimo são 4 donos. Então a gente montou um comitê de gestão. A gente não sabia trabalhar dessa forma, a gente teve que aprender a trabalhar dessa forma. A gente trouxe uma empresa de fora para ajudar a nos estruturar essa nova característica que nós não tínhamos, tá? Mas a base do dia a dia foi alterada. Tem funcionário nosso aqui que não percebeu absolutamente nada dessa mudança. Mas para a gente, ora eu penso como sócio, ora eu penso como diretor de corporação. Né? Então eu não posso, na minha função de diretor de corporação, discutindo com meu irmão, por exemplo, eu vou falar, não, mas eu também sou dono. Não é assim que a coisa funciona. Eu sou sócio como ele, no momento certo eu sou sócio. Sim. Mas eu tenho minha função na empresa executiva como diretor de corporação e ele como presidente, no momento certo também. Então a gente tem que saber em que momento a gente está discutindo. Entendi. Voltar para casa, tudo bem. Né? Também não é fácil. É difícil. Mas a gente aprende. A gente aprende. Legal. Mas isso pra gente foi um grande aprendizado. A gente passou uns 2 anos aí apanhando nesse sentido para a gente hoje conseguir caminhar relativamente bem nesse sentido. Entendeu? Legal. E aí a parte de modernização, itens novos de gestão, um CFO, a gente não tinha um CFO que cuida de toda essa parte de finanças do grupo. A gente tinha um financeiro, um contador, que era tudo independente, todos respondiam independentemente, no caso do meu pai. Né? E agora com o meu irmão. Então hoje a gente tem uma pessoa que faz a interface com eles todos, e aí melhora a comunicação, para a gente melhora a comunicação, você ganha uma peça importante na discussão interna, trazendo ferramentas novas de gestão nessa área financeira e contábil. Então assim, acho que a empresa ganha nessa nova característica. Entendi. Beleza. Então nessa troca de vocês, cada um tem bem definido o que cada um faz, não se mete um no outro. Você acha que é isso que mais diferencia um bom gestor para um excelente gestor? Entender o que realmente precisa e saber se adaptar e fazer as coisas funcionarem do melhor jeito? Um bom gestor e um excelente gestor, cara, a gente é uma empresa familiar, tá? E a origem dela é portuguesa. Então, assim, a gente é prático. Um bom gestor um excelente gestor se mede muito pelo resultado. Tá? O cara é maravilhoso, estudado, mas não dá resultado.
para ser um bom e um ótimo, ele tem que tocar a equipe dele de uma forma que não tenha um turnover muito grande, mesmo porque se tiver, dificilmente ele vai conseguir gerar resultado, tá? Mas no final do dia, o que a gente precisa, que qualquer empresa precisa, é resultado. E a gente precisa disso aqui também, e a gente mede as pessoas, o resultado, tem métodos para isso, tem programas para isso de KPI, né? Tem o RV, tem vários KPIs, as pessoas têm que obedecer esses KPIs, chegando no final do ano tem um bônus por culpa disso, né? E aí tem bônus coletivos e individuais. Então tudo isso faz com que a gente faça com que todos remem para o mesmo lado, que é o resultado que queremos. Tá? Que é andar para frente, né? Assim. Então, queria te agradecer. Isso aí foi um pouquinho das perguntas que a gente tinha para fazer. Acho que deu para entender bem como funciona, não só aqui no Grupo Mendes, mas como coisas importantes para a administração, coisas que a gente precisa, que dá para aprender e estudar aqui nessa nossa conversa. Agradecer o tempo que você teve com a gente. Imagina, fico à disposição.